Primeiro, o requerimento do vereador Hilário, que questiona sobre a plantação de soja na área comprada pelo município para a implantação de um distrito industrial. E aí, a paralisação dos coletores de lixo por falta de pagamento e cumprimento das normas trabalhistas, segundo eles, em matéria exibida aqui neste programa, ao vivo, na manhã da última terça-feira. Começo com o requerimento do vereador Hilário. Você tinha conhecimento desta plantação de soja que ele cita lá no requerimento, naquela área comprada pelo município para se montar ali ou se implantar um distrito, Jabur? Olha, Marcelo, eu tinha conhecimento por cima, né, que já existia rumores de que o município tinha adquirido essa área e já bastante divulgado na imprensa, e também conversas de que lá existia uma plantação de soja. Antes ou pós-compra? Pois é, esse que é o problema. Quando eu fiquei sabendo, eu até em conversas dizia que o seguinte, que é importante que a gente saiba quando foi plantado, e eu confesso que particularmente fiz algumas pesquisas com alguns amigos que plantam soja há vários anos, que têm conhecimento sobre a produtividade de determinadas áreas, de quando é que se planta, quando é que se colhe, quanto vale e tudo mais. Essa foi uma das coisas que, por curiosidade, eu gostaria de saber. Porque, afinal de contas, quando o município adquire uma área, eu penso que, ciente e convicto de que tudo que é público é de todos, isso merece a atenção de todos, não só a minha, não só a sua, não só a da Janete, mas de toda a população. Graças aos recursos oriundos das pessoas que com o suor do seu trabalho, pagam imposto, o município foi lá e adquiriu 18 alqueires. E no momento que você fica sabendo que lá, ao invés de um distrito industrial, nesse momento existia uma plantação de soja, merece uma atenção, que me consta, o município não é plantador de soja. Então não é comum. E assim como foi divulgado, aquilo estava sendo adquirido para gerar emprego para as pessoas. E a não ser até então emprego para quem plantou, para quem colheu, as pessoas que trabalharam lá naquele plantio, eu não vi gerar emprego aqui em São Joaquim. E é importante, assim como digo, que as pessoas se atentem para isso. Uma das coisas, Marcelo, que eu mais me motiva a conversar é trazer as pessoas para dentro da coisa pública, o interesse das pessoas. É muito importante que as pessoas se interessem e passem a acompanhar, para que a gente não fique, às vezes, diante de absurdos como esse. Mas é proibido plantar soja ali? Não é proibido. Tudo que é público, Marcelo, é de todos. Tudo que é público é para todos. E existe uma finalidade. Penso eu que quando o município, um dos quesitos para que o município possa desapropriar é provar que existe um interesse público. E aí eu pergunto aqui a você, a Janete, a todos que estão nos acompanhando e toda a população de São Joaquim da Barra que sonha com novas oportunidades de emprego. Qual era o interesse público de se adquirir essa área? Gerar empregos, trazer indústria ou plantar soja? Então, aí já surge a primeira dúvida e a minha primeira indignação. E sabendo que lá estava plantando soja, a primeira coisa que eu quis saber, Marcelo, foi quando o município adquiriu efetivamente, quando se planta soja e quanto que aquilo pode ter rendido aquele plantio. Você fez uma pesquisa. Fiz uma pesquisa. Pessoas que plantam soja. Isso. Então, a princípio... eu até vou ler aqui mensagens que eu troquei com pessoas que entendem a respeito do plantio de soja, né? Pessoas experientes do ramo, nada ligado à coisa pública. E quando eu perguntei, primeiro eu tinha uma foto do Google, que no dia 23/7, Google do satélite, 23/7 de 2022, quando o município já estava, já corria um processo administrativo para adquirir essa área, e uma foto do satélite demonstra que não tinha soja lá, não tinha nenhum plantio. Certo? Uma foto do satélite, não vai ser possível verificar aqui, mas só para provar que ela existe, certo? E quem tiver acesso, souber fazer pesquisa no Google Maps, pelo satélite, coloque a data lá, que vai ver que em 23/7 não existia nenhum plantio. Sei. E também perguntei uma área de 18 alqueires,
que pode vir a produzir, a dar de 2.100 a 2.300 sacas de soja. Essa foi a pesquisa que eu fiz. E o plantio, ele se dá depois do mês de setembro, quando comprovadamente chove no mínimo 100 milímetros. Aí você já está no período e tem água suficiente para que você possa plantar a soja. Pelo período que ela foi colhida, e levando em consideração que o ciclo da soja entre o plantio e a colheita é de 100 a 120 dias, nos leva a crer que essa soja foi plantada em outubro. Em outubro. Porque já era porque ela foi colhida agora, no fim de março. Então, se você pegar o ciclo, ela foi plantada final de outubro, começo de novembro, algo assim. Até porque, primeiro, você tem que se certificar de que choveu no mínimo 100 milímetros. No mínimo, isso. Existem estudos que comprovam, naquele setor choveu, e aí você está apto para plantar a soja. Então, ela deve ter sido plantada outubro, novembro, porque ela foi colhida em março. Certo? Bom, então, um outro ponto. Então, a produtividade pode chegar de 2.000 a 2.200 sacas, que pela cotação da soja de hoje, pode chegar a 320, 350 mil reais. Um outro ponto que eu fui saber, Marcelo, quando é que o município efetivamente comprou essa área. Quando? Certo. Em 9 de agosto de 2022, um decreto do prefeito municipal que fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável, 18,07 alqueires, conforme certidão, e aqui está o decreto municipal que decretou essa área em 9 de agosto de 2022. Certo? Nesse decreto não fala nada de plantação. Um outro ponto que me chama a atenção é um laudo de quem dentro do município estava tratando dessa desapropriação, que impõe aqui alguns itens, que fala aqui que o município deve fixar o estado do bem, isto é, de suas condições, melhoramento, benfeitorias existentes. É um dos pressupostos para que você possa fazer uma desapropriação. Isso é documento contido no processo administrativo que tramita dentro do município de São Joaquim da Barra, que prevê que você tem que avaliar as condições de melhorias, benfeitorias existentes. Penso eu que uma plantação de soja que pode render até 350 mil reais pela cotação de hoje, ela deveria constar em algum documento aqui. Importante dizer que no processo administrativo do município de São Joaquim da Barra até essa data, não se fala em plantação de soja. Certo? E cabe ao município, aqui também cabe ao município conferir o poder público o direito de penetrar no bem, a fim de fazer verificações, medições, desde que as autoridades administrativas atuem com moderação e sem excesso de poder. É um dos pressupostos para você fazer uma desapropriação. E por fim, Marcelo, eu fui naquele documento que é o principal. É o documento que quando qualquer cidadão, qualquer empresa, quando compra, passa uma escritura. Sim. E aqui está a escritura que o município lavrou no dia 21, aos 21 dias do mês de setembro de 2022, o município de São Joaquim da Barra passou a escritura dessa área. E aqui também, em momento algum, se fala em plantação de soja. Porque teria que falar. Se você parte do pressuposto que essa soja era de alguém, que ficou estipulado no negócio, que já existia uma plantação de soja, que no período da colheita ela vai ser colhida, que não fala nada de plantar soja. E me chama também a atenção, nessa escritura, a cláusula 7 dela, que diz assim, da transmissão da propriedade, o poder público expropriante declara, por sua vez, haver recebido definitivamente a posse, o domínio, os direitos e ações correspondentes ao imóvel objeto da presente escritura, podendo dele usar, fruir e dispor na forma da lei, como seu, que ficando consignado que a transferência da propriedade somente irá se efetivar com o pagamento, o registro e tudo mais. Então, no dia 22
de setembro, o município está na escritura lavrada em Ribeirão Preto, que o município declara que está tomando posse desse imóvel. Então, Marcelo, é algo que o município tem que dizer. Em especial, eu vi quando na sessão o vereador Roger questiona os senhores vereadores se alguém tinha conhecimento que numa área de propriedade do município havia uma plantação de soja. Um vereador lá gritou, se manifestou, disse, eu sabia. Zé Escada. Zé Escada. Aí eu pergunto, Zé Escada, o senhor sabe o quê? O que o senhor sabe? Conte para o povo de São Joaquim da Barra. O senhor se manifestou, eu sei. O senhor sabe o quê? De quem é aquela soja? Quem plantou a soja? O município, quando comprou, segundo o documento aqui, não fala de soja. Quem plantou a soja? Quem colheu a soja? Porque tem um ditado árabe, Marcelo, que diz assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque a tâmara, Marcelo, é uma fruta que leva 80 a 100 anos para nascer depois que você planta. Então quem planta não colhe. Se leva 100 anos, não vai colher. Mas quem planta soja, colhe soja. Porque é em 90 dias, 100 dias. Quem planta soja, colhe soja. Tâmaras não dá tempo. Mas quem planta soja, colhe soja. E, veja bem, nós não podemos, a todo instante, ser surpreendidos com esses absurdos. Sabe? É uma coleção de absurdos que nos deixa indignados. Quem tem noção da coisa pública, quem sabe como funciona a coisa pública, às vezes, Marcelo, não se encanta com determinadas coisas, porque também tem um ditado que nem tudo que reluz é ouro. Eu não posso, enquanto eu achava que os absurdos que eu tinha visto dessa administração era a intenção de fechar as rádios, quando eu achava que os absurdos dessa administração era ter batido o recorde de ter sido processado por improbidade administrativa com 20 dias de mandato, ter arrancado o asfalto do recinto permanente de exposição e ainda se dá o luxo de vir a público dizer eu ranquei, eu que mando, eu que faço, e até agora eu não vi nada acontecer nessa cidade. Quando eu achava que os absurdos dessa cidade eram um inquérito do Ministério Público por nepotismo, aí a gente é surpreendido por uma plantação de soja. Sabe, é algo que nos deixa assustado, porque não é isso que eu entendo e que eu enxergo que deve ser a coisa pública. É por isso que eu venho aqui e tento registrar a minha indignação, porque nós estamos falando o seguinte, enquanto a gente pensa, ou será que eu estou errado de achar que na minha cidade coisa pública é você cuidar do abastecimento de água, da moradia popular, de novas oportunidades de emprego, que as pessoas possam ser operadas, receber exame, remédio, dentro da urgência que se faz necessária? Ou será que a prioridade da minha cidade agora passou a plantar e colher soja? Então eu acho, em especial aqui, o vereador Zé Escada, que ele que disse, não estou eu que estou falando, ele que gritou em alto e bom som, eu sei. Então conta para o povo o que é isso aí. Porque eu não entendo. Não me consta aqui que setor, eu achava que quando se falasse em soja aqui na cidade, era para a gente fazer uma festa da soja e promover a soja na cidade. Eu achava que quando falasse em soja, nós podíamos estar resgatando uma vaca mecânica que fabricava leite, que é saudável para as pessoas. Eu não sabia que plantar soja aqui passou a ser uma atividade pública, aonde se planta, se colhe e a gente não sabe de quem é. O que eu sei é que na área que foi plantada e que foi colhida, diante dessa escritura lavrada no cartório, no primeiro tabelião de notas de Ribeirão Preto, penso eu que foi em Ribeirão Preto, que o proprietário das terras, a família que reside lá, foi lavrada lá, penso eu que por essa escritura, aonde foi plantado e onde foi colhida essa soja, é de propriedade do município de São Joaquim da Barra, que foi compra paga, escriturada com recursos do cidadão dessa cidade. Olha, se o vereador em questão, o Zé Escada, quiser usar desses microfones para dizer o que ele sabe a respeito dessa plantação, ou se o prefeito municipal, Wagner Schmidt, quiser usar desse canal para responder não as minhas perguntas desse caso, mas as perguntas que constam do requerimento do vereador Hilário, esteja à vontade. Estejam o vereador e o prefeito à vontade por estarem aqui. Estou dizendo isso, Jabor, porque aqui eles não vêm responder. E aí, quem sou eu para interferir
no editorial dos colegas radialistas das emissoras de rádio às quais o prefeito vai, que é na CIR e na Rádio Metrô. Até porque eu não gosto que interfiram no meu editorial. Então, eu não gosto de interferir, não. Mas, como sugestão, nesse caso, por se tratar de algo público e importantíssimo, não precisam nem perguntar para se indispor com o prefeito. Mas perguntem em nome do requerimento. É um requerimento, assim, de autoria do Hilário. E aí, o que o prefeito tem a dizer oficialmente sobre isso? Eu não ouvi nada, já ouviu? Não ouvi. Não ouvi. Pois é, inadmissível. É uma área nova. Quanto é que nós pagamos dessa área, Jabur? 7.800.000 reais. Pois é. Por que foi plantada a soja lá? Quem é que plantou? Onde é que está a soja? Se vendeu, cadê o dinheiro? Se é da prefeitura, por que não falou? Se é particular, quem autorizou? Coisas básicas. Inclusive, parabenizo o Hilário, porque eu tenho comigo, Marcelo, que a função principal do vereador é de fiscalizar. E essa atitude dele de fiscalizar, constatar e depois questionar da maneira que questionou, de uma maneira respeitosa, buscando a verdade, eu acho que essa é uma das principais